Olá, 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 boa noite. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. O assunto hoje é o que, a gente precisa registrar da produção do aluno. Então, esses registros, eles são de extrema importância, nessa produção do aluno. E o que acontece é exatamente isso. Nós vamos entender hoje, na verdade, o que a gente precisa registrar, o que a gente precisa documentar sobre essa produção. Esse documentar, a produção do aluno, se a gente for analisar friamente, é uma das formas que a gente tem de avaliação, Dentre tantas outras formas, essa documentação ela também nos ajuda, ela também nos auxilia nesse processo de avaliar. E às vezes, a gente acaba não dando muita atenção, para essa documentação de uma forma geral, de uma forma generalizada. A maioria das anotações, da documentação que a gente faz, são das nossas intervenções, são das nossas ações com os alunos, quando tem algum problema, Então, por exemplo, teve um problema de indisciplina, teve uma briga, teve uma nota baixa, teve um material que não foi entregue. Normalmente isso a gente documenta. Só que o que esse tipo de documentação vai me trazer de subsídio, vai me trazer de resposta, de percepção e acompanhamento do rendimento, real desse aluno. Essa é a questão que fica, essa é a pergunta que fica. Porque nós temos que entender, que a gente tem diversas inteligências, a gente tem, vamos falar das inteligências múltiplas e tal, e eu tenho diversas formas de avaliar, esse rendimento, essa produção, o desenvolvimento, a aprendizagem do meu aluno. E muitas vezes a gente fica preso, em uma forma de avaliação. E isso não seria o ideal. Então vamos pensar no seguinte, olha só. Lá na sessão número 2, a gente aprendeu o seguinte, ó. Você deve iniciar a escrita da segunda parte de uma síntese, de avaliação formativa. Então vamos pensar no seguinte, ó. O que é realmente uma avaliação formativa? É aquela avaliação onde a gente tem uma análise maior, mais elaborada ou melhor justificada, vamos dizer assim. Então, depois que a gente, como eu vou dizer para você, depois que a gente entende, os processos de avaliação, a forma como a gente pode observar, como a gente pode acompanhar o aluno, isso fica muito forte, muito evidente para a gente. Por quê? Olha só, se a gente for pensar numa avaliação, o que eu quero do meu aluno, a gente tem aí aquelas avaliações que são as mais usadas, que simplesmente aferem uma nota para o aluno, e ao aferir essa nota, ele classifica os alunos da maior para menor nota ou da menor para maior, daí depende de como você vai apresentar. Mas o que realmente esse tipo de avaliação vai me trazer de informação e subsídio sobre o desenvolvimento integral desse meu aluno. Porque o que acontece é, uma avaliação desse tipo, eu vou estar lembrando, rememorando, o que eu vi, não necessariamente o que eu aprendi.
Então, por exemplo, aquele aluno que deixa para estudar 1 hora antes da prova, muito provavelmente, se ele conseguir manter um pouquinho da calma, ele vai lembrar do que ele estava estudando na hora da prova. Mas será que ele aprendeu? Será que realmente o que está sendo apresentado ali está mesmo no conhecimento desse aluno? Então a gente precisa entender um pouquinho disso. Então, como que a gente pode fazer esse nosso acompanhamento, né, pedagógico através de diferentes formas de registro? Então, uma das formas é eu fazer os registros em planilhas de notas, né, de provas e outras atividades. Nesse registro de planilhas, eu vou colocar o quê? Informações bastante objetivas. Então, a nota, a classificação, né, o quanto em percentual, né, de acertos ele teve. Então, sempre a gente vai falar de um registro quantitativo aqui nessas planilhas. Já aqui do lado, a gente tem os registros da síntese de análises e observações, né, sobre o caderno do aluno. Então, se é um registro de uma síntese da análise e da observação sobre esse caderno do aluno, quem fez isso foi o professor. Então, aqui já existe uma avaliação qualitativa do que o meu aluno está fazendo. Qual é melhor, a quantitativa ou a qualitativa? A ideia é que a gente entenda que as duas precisam uma da outra, que elas se completam. E isso é muito importante porque, se eu for analisar somente quantitativamente, eu posso estar deixando de lado a parte qualitativa da produção do aluno. E deixar isso de lado não é difícil de acontecer. Por quê? Porque se a gente pretende apresentar resultados, é claro que quantitativamente a apresentação é muito mais eficiente. Agora, se eu quero realmente analisar, observar, ir a fundo no que o conhecimento, né, do meu aluno está agregando para ele em relação à própria vida, a utilização além dos muros da escola, do que ele está aprendendo, eu tenho que fazer essa análise, né, bastante criteriosa, bastante verdadeira, da parte qualitativa dessa produção, ok? Então, a gente sabe que existem muitos registros que são auxiliares aí do processo da gestão, né, e do acompanhamento. Só que para isso eu tenho que realizar toda a documentação dos processos, né, vividos, de tudo que foi vivenciado pelo aluno, pelo professor, pelos dois juntos, pela interação da família com a escola, da escola com o aluno, do aluno com o professor, do professor com a família e vice-versa. Então é sempre assim. São 4 pilares, vamos dizer assim, né? O professor, o aluno, eles têm que interagir de uma forma muito harmoniosa, muito colaborativa. E 3 desses pilares têm que pensar e voltar os seus olhares e todo o seu trabalho e saber para um dos pilares. Então, o pilar, que é a escola, o que é a família e que é o professor, precisam se voltar para o pilar, que é o aluno. Porque o nosso trabalho está focado no aluno. O nosso trabalho não está focado no desenvolvimento de um bando de gentes, né, sem nenhuma qualidade. Não. Eu foco em cada um dos meus alunos, com a mesma atenção, com a mesma intensidade, com a mesma vontade de fazer o melhor para a vida dele, de transformar a vida daquele aluno. Esse é o nosso objetivo, tudo bem? Então,
A gente vai trabalhar hoje em cima de um texto, né, que depois eu posso até disponibilizar para você, que se chama Documentação Pedagógica, Possibilidade Formativa para Educadores e Crianças, né, é da Tonello 2015. Na verdade, esse texto é a dissertação de mestrado, né, dessa professora, que fala sobre uma contextualização de uma proposta pedagógica das escolas Reggio Emília, que ela se localiza na região norte da Itália e que tem um destaque muito grande pelo modelo de excelência na qualidade em educação infantil, servindo inclusive como referência para muitos educadores. E o que é mais legal é assim, quando você fala de contextualizar uma proposta pedagógica, o que é essa contextualização? É criar, né, para o aluno, para quem é o centro das atenções do estudo, o significado, o contexto, para que entenda, além da subjetividade, que entenda tudo que ele está vendo, estudando, aprendendo no mundo real, que ele possa levar esse aprendizado para a vida. Isso é o mais importante. E quando a gente olha essa figura para mim ela explica toda a nossa aula. A partir do momento que você entendeu o que está acontecendo aqui nessa figura e você conseguiu observar com olhos de educador, com olhos de gestor escolar, com os olhos dos pais e principalmente com os olhos do professor, você vai entender a essência da nossa aula hoje. Porque para mim está muito claro nessa foto toda a diversidade que tem dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola. A gente percebe que eles estão em círculo, né? É óbvio, e olhando para cima. E ao olhar para cima, isso, pelo menos para mim, tá? A minha leitura, ela pode ser um pouco romântica demais, mas para mim essas crianças estão olhando para o futuro, estão olhando para onde ela quer chegar, o quanto elas querem subir e crescer na vida delas. Essa é a imagem que elas me transmitem, né? Que essas crianças me transmitem. E ao observar cada um dos rostos, a gente começa a perceber expressões diferentes. Por exemplo, para mim, a criança mais alegre e mais receptiva, que está mais afim de crescer do grupo todo, é essa menininha aqui, que expressa um sorriso maravilhoso. Já esse garoto, para mim, ele transmite um ar de preocupação, né? Não vou dizer insegurança, mas ele está preocupado com o que vai acontecer lá em cima. E essa menina aqui, com esse braço cruzado, me parece que ela está se fechando para muitas novidades. Está se fechando para se proteger. Né? Ela tem um certo receio do que pode acontecer e ela está tentando se proteger. E a gente vê crianças brancas, né? Vemos crianças negras, né? Pardas. Aqui, para mim, eu tenho uma impressão de uma criança oriental. Posso estar enganado. Mas essa foto, essa figura, mostra para mim essa diversidade. Uma diversidade que a gente vive na escola, só que muitas vezes a gente não para observar. A gente não para entender dessa diversidade. Todos têm a mesma condição de crescer, de olhar para o futuro, de sonhar? Eu acredito que sim. Mas a gente sabe que muitas realidades, às vezes, até por uma, um descuido, vamos dizer assim, do professor, né, de se aproximar do seu aluno, isso acontece. Né? Aí eu volto a insistir lá naquela conversa, vocês já devem estar cansados de ouvir isso, mas assim, sem a criação de um vínculo afetivo forte,
sem um ganho de confiança do aluno para o professor, do professor para o aluno, dificilmente o nosso trabalho vai fluir como ele deve fluir. Então, essa criação do vínculo, essa aproximação, esse aconchego que a gente pode proporcionar para as crianças tem que ser muito efetivo, né? Tem que ser muito relevante. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente precisa, o que a gente pretende é fazer a diferença na vida desse aluno, né? É poder levar até ele muitas possibilidades de aprender, de conhecer, de se desenvolver de forma integral, de aumentar a sua visão de mundo e as possibilidades que ele tem nesse mundo, né? Às vezes as pessoas me falam exatamente isso, né? Que eu acredito muito, né? Que eu, particularmente, vou conseguir consertar o mundo. E eu acredito mesmo, né? Eu acho que se cada um de nós, professores, tiver essa consciência e conseguir fazer a diferença na vida de um aluno, né? De todos que a gente vai ter durante todo o nosso percurso enquanto professor, mas se a gente faz a diferença na vida de um aluno, esse aluno vai aprender, vai levar isso para a vida dele, lógico, e vai fazer isso com outras pessoas. E daí a gente vai criando aquela corrente do bem, sabe? Que um ajuda o outro, que ajuda o outro, que ajuda o outro, que ajuda o outro, sem cobrança, sem pensar em retorno, simplesmente pelo fato de ajudar e fazer a vida daquela pessoa melhor, nem que seja por um instante, né? Levar para aquela pessoa uma alegria, um momento de felicidade, um momento de êxtase que ela não conseguiria sem esse contato, né? Sem essa possibilidade de olhar nos olhos, de conversar de igual para igual. Então, muitas vezes, né, a gente vê professores que são rígidos demais, são ríspidos demais, né? Que não tentam, nem ao menos tentam, estabelecer um vínculo importante, né? Estabelecer uma, uma proximidade verdadeira e sincera com o aluno, para que ele tenha prazer de estar com você, para que o seu aluno tenha satisfação em aprender com você. Então a gente precisa realmente buscar a, a formação desse vínculo, né? Eu particularmente acho isso muito importante. Então, nas experiências dessas escolas, os registros têm o intuito de comunicar os processos de aprendizagem vivenciados pelas crianças pequenas. É uma forma que os professores desenvolveram para acompanhar os processos de aprendizagem e, ao mesmo tempo, chamar atenção para o fato de as próprias crianças participarem das decisões e dos registros, mesmo com o professor sendo escriba, né? Mesmo o professor fazendo o registro. E por que que isso é muito legal? Por que que isso é muito interessante? Porque quando você envolve o aluno no processo, além de ter uma maior atenção, uma maior probabilidade do desenvolvimento desse processo, você desperta no aluno a responsabilidade e dá a ele mais uma oportunidade de, por exemplo, aprender com o que os outros fazem, com o que os outros desenvolveram, desenvolver ainda mais o próprio conhecimento a partir de, por exemplo, uma, uma live que você assistiu e daí você pode fazer o quê? Tirar proveito daquela informação e trazer para o seu aluno, né? Então, às vezes,
deixar o aluno participar desse processo, né, de avaliar, de registrar a evolução dele, é importante porque para a gente conhecer melhor o aluno, para a gente tentar entender como ele vê, né, esse processo pelo qual ele está passando. Então, hoje de manhã, eu fiz com as meninas assim, eu disponibilizei esse artigo, né, essa dissertação de mestrado para elas, e pedi para que elas lessem um trecho, que é muito importante, né? Não que o trabalho todo não seja. O trabalho todo é muito bem feito, muito bem escrito, muito importante, mas tem 2 páginas nesse trabalho todo que me chamaram bastante atenção, né? Que é exatamente falando sobre o nosso assunto de hoje, tá? Então, olha só, sua tarefa de leitura é descobrir respostas para as seguintes questões. Quais são os objetivos que um professor leva, né, que um professor pode levar em conta para documentar aí todo o processo do aluno? O outro é, que tipos de registros os educadores lá dessa escola Reggio Emília da Itália desenvolveram? Porque se a gente for pensar, todas as vezes que eu vou fazer um registro de um aluno, eu vou anotar o nome desse aluno, eu vou fazer uma anotação precisa mesmo, né? Não tem outra palavra, do que está acontecendo, do que esse aluno está fazendo, de como ele está se desenvolvendo, eu preciso pensar na realidade do meu aluno. Então, às vezes, a gente vê diversas formas de avaliação, só que a gente não compreende ela a fundo, não compreende ela com toda certeza e comete um erro gigantesco. Qual é o erro gigantesco? A gente aplica, né, por exemplo, uma coleta de dados a partir de um registro que eu copiei na internet, que eu baixei lá do site da Reggio Emília. Só que será que a Reggio Emília tem a mesma realidade que a escola com a qual eu trabalhei, né, aqui? Porque eu não estou na Itália. O sistema de ensino, ele é diferente. A forma como eles ensinam e aprendem lá é um pouco diferente da nossa. Só que a gente tem que lembrar que o nosso aluno aprendeu aqui. Então não adianta eu tentar adaptar uma realidade que na verdade não é real, né? Então eu tenho que pensar exatamente nisso. Então olha lá, aqui está o link, né? Ele tem 150 páginas essa dissertação, mas eu passo para você, não precisa se preocupar com o link que eu já baixei, já passei e daqui a pouco eu passo. Mas o que eu quero que vocês leiam é a página 107 e 108. São 2 páginas razoavelmente pequenas que vocês vão conseguir ler. Mas aí entra o X da questão. Eu não quero que simplesmente leia. Eu quero que vocês entendam, elaborem uma forma de falar para mim sobre essas 2 páginas. Lembrando que eu vou fazer de conta que eu não li essas páginas, que eu não li esse artigo e eu não estou entendendo nada do que esse cara está falando. Mas ele vai conseguir me explicar. E é isso que vai ser o mais importante nesse momento, para que a gente possa desenvolver o trabalho adequadamente, tudo bem? Então, olha lá. A seguir, né, retomaremos os principais pontos abordados no texto. Ao ler, você pode aprender ao mesmo tempo 2 coisas. O conteúdo central do texto, que é o que eu vou tentar elucidar, e os procedimentos para estudar o texto. É claro que a gente vai ver isso, né?
Só que daí a gente começa a pensar uma outra coisa antes. Olha lá. Sempre nos dedicamos à leitura de um texto. Entramos em contato com o autor, invisível para nós, mas se mas que se faz presente em suas palavras. Esse contato tem um objetivo preciso. O autor quer nos dizer algo sobre nós. E os leitores querem aprender, né? Por isso que toda leitura deve nos colocar um objetivo, um propósito que nos oriente e nos conduza, né, a continuar a leitura até o final. Gostar ou não gostar de ler é uma coisa que a gente não tem, vamos dizer assim, mas a ideia, vamos dizer assim, porque todo mundo está vendo digital, está vendo as possibilidades aí da utilização da internet, porque vai ser mais rápido, por isso, por aquilo. Diversas argumentações existem, mas eu, por exemplo, eu sou um apaixonado pela leitura. Mas desde pequenininho, professor, você lia bastante? Não, depois que eu casei, já estava velhinho já. Eu tenho uma filha de hoje 25 anos, 26 anos. Ela ela ama ler, né? E eu tenho vários relatos, vários livros que relatam isso, da importância da leitura para a aprendizagem. Mas como a criança vai ler se ela não for alfabetizada? Então, por isso que, às vezes, eu acho que a gente precisa começar mais cedo, até para conseguir reter esse aluno. Eu sei que cansa, eu sei que a gente tem um monte de empecilhos, mas eu acho que o professor também tem que se dedicar mais, tem que se preparar mais. Precisa, todo profissional precisa se atualizar, né? Isso é muito importante. Aí, olha só, a gente tem um referencial, né? Pelo menos no estado tem, muito bom. Só que nem todas as pessoas têm acesso. Nem todas as pessoas podem fazer aquilo. Então, o que a gente precisa entender é assim: se eu tenho a possibilidade, se eu tenho uma parte do material, se eu tenho carro, se eu tenho umas bolinhas de tênis que não está ajudando, né, que não está contribuindo para o desenvolvimento desse trabalho, o que eu preciso entender? Que eu vou ter que adaptar. Então, o que acontece nessa adaptação? Eu tenho que fazer com que o aluno tenha interesse em participar da minha aula. Então, eu tenho que conquistar o aluno. Eu tenho que ser. Não me fugiu a palavra. Mas eu tenho que ser agradável. Eu tenho que ser simpático com o aluno. Porque se eu não fizer isso, ele vai fugir, ele vai embora e ele não vai voltar, né? Então, quando a gente vai documentar, quais são os objetivos que um professor pode levar em conta para documentar o aluno? O que vocês acham? Eu acho que a ideia é registrar, né? Ter o objetivo de fazer o registro que vá promover para você, professor, uma forma de melhor conhecer o seu aluno. Então, eu tenho várias formas, né, de fazer esse registro, vários locais para fazer esse registro. Então, que tipo de registros os educadores das escolas Reggio Emília desenvolveram? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, agora a gente vai entender as palavras da autora. Olha lá. A primeira questão diz respeito aos objetivos da documentação. Sabemos, é claro, que existem muitos propósitos para essa atividade é, de documentar o processo pedagógico, mas quais são eles? E por que, afinal, documentar pode ser útil para o trabalho do professor? O que vocês acham?
Por que a documentação pode ser útil para o trabalho do professor? Ninguém se arrisca? Olha lá. Essa documentação, ela vai ser muito útil porque ela traz informações importantes e relevantes exatamente sobre o aluno, sobre a formação desse aluno, sobre as ações que esse aluno toma, né? Então eu preciso ter a consciência que essa possibilidade, né, ela é importante. Então vamos saber qual é? Olha lá, a Denise, né, Denise Tonello, ela faz no texto dela algumas menções, né, algumas apontamentos sobre objetivos, né, dessa documentação. Então, o primeiro objetivo para se documentar, né, a produção do aluno é descobrir e conhecer. Descobrir o que, conhecer o que. Ela nos diz. Neste caso, a documentação é útil para a autoanálise permanente que favorece a reflexão sobre o estilo educativo e de ensino, a qualidade da mediação didática, a relação entre institucionalidade pedagógica e prática concreta. Ou seja, essa ideia de fazer uma documentação com o objetivo de descobrir e conhecer é muito mais o professor ensinar o aluno a fazer essa autoanálise, a observar o que foi bom, o que foi ruim durante o seu percurso de aprendizagem. E é claro que outros adultos, né, também vão fazer esse teste, porque eu preciso de pessoas, a princípio, compatíveis, né, que possam resolver, ou melhor, participar desse processo e analisar. Por que eu falei pessoas compatíveis? Porque eu tenho que observar, né, esse desenvolvimento do meu aluno para produzir um relatório ou para fazer uma pesquisa através de um questionário, várias coisas que estão surgindo. Mas eu preciso ter a pessoa que entenda do negócio. Por exemplo, a gente está falando de educação infantil, né? Que, a princípio, tem uma faixa etária definida, só que com essa pandemia, as crianças que estavam no último ano da educação infantil, que é para passar para o primeiro ano, será que todas vão ter condição? Será que todas já têm uma boa base da adaptação, né? Porque senão fica muito complicado, tá? Então, assim, o que é importante pensar? Essa autoanálise, ela serve para uma coisa só, que é pensar, né? Como eu vou dizer? O desenvolvimento do aluno. Eu preciso pensar isso, eu tenho que focar no meu aluno. E daí, quando a gente faz essa análise, né, a gente descobre o nosso próprio percurso didático e educativo, né, com a finalidade de ampliar a consciência profissional, tendo em vista a avaliação de ação e o replanejamento. Então, olha só, se eu vou pensar em projetar ou reprojetar o que eu estava fazendo, é porque numa análise fria, vamos dizer assim, eu tenho que ver que eu não posso ter um envolvimento, né, afetivo na hora de avaliar. Eu não posso falar, ai, mas tadinho dele, é tão bonzinho e tal. Não, eu posso ver essa condição no momento que ele está na aula, que ele está treinando, um dia que ele faltou e tudo mais. Mas a gente precisa coletar isso, né? Relacionar-se com os alunos. A documentação é empregada para elaborar, com crianças, forma de lembrar e de reconstruir
o que suas experiências, tomando consciência das próprias mudanças, né? O professor que documenta ajuda a criança na percepção do sentido do percurso, o que favorece os processos de reconstrução da sua própria história e da construção da sua identidade. Ou seja, vamos lá, o professor, né, que documenta, né, o que ele faz de uma forma centrada, bem equilibrada e tudo mais, é bastante importante e relevante. Aí tem gente que pergunta para mim, professor, mas você está falando do pai ou da mãe, né? E se forem os dois juntos? 2 vezes melhor. Aí se for um só, tá ótimo. Porque, às vezes, para, né, a própria pessoa, é mais fácil ela se deslocar aí, por exemplo, nem o menino fala aqui, até a casa da mãe, porque é mais perto para ele tomar banho e tal, não sei o quê. Então, cada um já fez a sua opção. Quando você sai, você lembra de levar, né, o seu, o seu material de segurança e tudo mais. Agora, aqui, a gente não tem isso. Por quê? Porque imagina um professor com 40, 50 alunos na sala e um não põe o nome na prova. Como é que faz? Aí eu vou lá na prova prática e pergunto, né? Quantos alunos tem? Eu não sei, mas entrou um monte de gente. Então as pessoas não se preocupam, então a gente precisa se atentar a isso. Informar e comunicar. A documentação ajuda, né, nessa promoção, né, e na comunicação, além da relação com as famílias. Então, lembra que eu falei dos pilares? Professor, a escola, as famílias e a criança? Tá aí, né? A gente sabe que muitos, né, dos pais, eles não estão muito preocupados aí com o desenvolvimento do filho e tal. E acaba deixando, né, as crianças muito inativas fisicamente. Isso é ruim. Então, olha lá, a documentação ajuda a promover a comunicação e a relação com as famílias, fornecendo informações que possibilitem reconhecer os itinerários, né, e as escolhas pedagógicas e didáticas, e permitam criar ocasiões de debate, confronto entre pontos de vista. Então, esse informar e comunicar é exatamente isso, né? É trabalhar a produção de argumentação. Por exemplo, eu tenho visto muita gente, né? Muitos idosos, por exemplo, ir caminhar no Parque Santos Dumont. Santos Dumont não, Centenário. E o que acontece? Apesar de muitas das pessoas estarem ali serem pessoas do bem, né? Fazem tudo certinho, estavam em isolamento e tal. E tem gente que não quer usar a máscara. E daí dá uma de problema. Então, a gente precisa entender que essa comunicação, essa simulação, essa intenção de conversar, às vezes não é aceita pelo outro, daí fica ruim. Então, vamos pensar no seguinte: eu tenho 5 coisas para falar. Quando a gente fala dessa reaprendizagem de colocar as coisas na prática. Vamos tentar ver se a gente consegue. Descobrir e conhecer. Quem pode me explicar? Ou melhor, vocês não vão explicar nada. Deixa eu explicar. Descobrir e conhecer. Então é a parte exploratória, né? Junto com a... Como fala? Quando eu faço avaliação,
e eu percebo que tem alguma coisa errada, eu tenho que reprojetar, eu tenho que replanejar. Por quê? Porque a pessoa que está aqui nesse processo, né, de, de adaptação, vamos dizer assim, ela precisa saber das informações da maneira mais fidedigna do mundo, porque ela, né, essa pessoa, é a responsável por. E quem é essa pessoa? O professor. Por ter que replanejar ou reprojetar ou modificar toda a estrutura do seu trabalho, porque desta forma não está dando certo. Então, essa avaliação, ela é importante exatamente por isso. Ela tem a função também, né, de preparar a memória, preservar e preparar a memória. Por quê? Porque quando eu faço recordativo de memória, eu estou usando sinapses diferenciadas no meu, no meu Instagram, né, para que eu consiga montar esse trabalho. Então, eu vou buscar na memória referências para isso e depois eu busco num banco de dados e tudo mais. Relacionar-se com os alunos é o vínculo afetivo que a gente falou. Não tem como eu me relacionar sem criar esse vínculo. Informar e comunicar são as possibilidades que a gente tem de se aproximar da família, né, no momento que a gente faz essa avaliação. E a gente mostra e conta para a família, né, como está sendo esse desenvolvimento. É claro que a criança participa disso, não somos só nós, né? A gente, ou melhor, existe a opção de fazer isso. E eu tenho acompanhado um professor que faz esse tipo de trabalho e eu estou gostando muito, né? Estou pensando até em adotar isso. Então, olha lá, os motivos apresentados são mais do que suficientes para um professor incluir em seu trabalho de planejamento e na sua agenda de trabalho momentos para dedicar-se à documentação do trabalho pedagógico com as crianças e alunos, não só da educação infantil, mas também com todos os segmentos escolares. Por quê? Como eu disse anteriormente, essa aula eu estou gravando. E por estar gravando a aula, eu salvo tudo que eu falei. Então, quando eu consigo buscar essa gravação e trazer para a minha realidade, lembrar do que eu falei, eu faço esse recordativo de memória. É claro que eu não vou precisar ficar indo lá depois, pego o carro e tal, não tem essa. A gente precisa entender esse processo. Então, os educadores, né, dessa escola, eles desenvolveram alguns modos de registrar e não podem ser simplesmente copiados. Por quê? Porque muitas vezes eles não representam a realidade que a gente tem. Mas a gente pode, né, fazer isso através a aplicação do trabalho que eles fazem com uma adaptação. Ou, se você tem acesso a todo o trabalho, né, por exemplo, e tem como fazer isso. Então, olha lá. Os educadores das escolas Reggio Emilia desenvolveram alguns modos de registrar. Não podem ser simplesmente copiados, transpostos de uma realidade a outra, sem uma reflexão prévia, porém, certamente podem inspirar professores iniciantes a fazer escolhas e recriar e inventar o seu próprio modo de registrar. Por isso, conheço os bons modelos, né? Sempre é muito bom. Então, aqui no trabalho, né, nessa dissertação, a professora apresenta 5 formas que vão além, né, daquela avaliação primeira que a gente viu, né? Então, tem o pôster, a tirinha, o painel, os portfólios, né, individuais, coletivos e o memorial. Quando eu abri isso no Ava, eu clicava aqui nessa janelinha aqui, ele aparecia a definição, as coisas que tinha que explicar e sumia. Então,
o que eu fiz? Eu enganei o aluno. Eu copiei diretamente da dissertação as definições que essa professora usou e eu achei fantásticas. Então, olha lá, a primeira possibilidade, ou a primeira ideia de fazer como eu vou dizer, uma avaliação diferenciada, né, é, por exemplo, fazer um pôster. Então, o pôster ele tem como objetivo comunicar o fechamento de um processo de observação ou discussão coletiva acerca de um projeto coletivo ou uma experiência individual. Os educadores participam como escribas e suas reflexões podem mobilizar os familiares a compreender o processo de desenvolvimento das crianças. Galera, isso tudo é o que a gente vem falando, né? O pôster é aquela hora que eu estou encerrando o meu expediente e eu chamo alguns alunos, eu falo com alguns alunos e faço um teste com eles, por exemplo, vou ver a altura deles como está. Às vezes eles já marcaram outro compromisso, estão com pressa e tal e vão embora. E aí a gente ficava sem essa possibilidade. Então, a gente começou a usar isso. Nós, né, que vamos fazer esse controle. As tirinhas consiste numa sequência de 3 ou 4 fotos e registram a maior e mais detalhadas, né, ações e expressões em relação ao que as crianças fazem, pensam, bem como se relacionam com objetos e pessoas à volta delas, possibilitando a compreensão da exploração e da investigação realizadas pelas crianças nessa etapa do desenvolvimento. Então, olha que legal, se você consegue montar uma aula e os seus alunos têm autonomia para trabalhar essa aula sozinho, você pode pegar e fotografar, pode registrar eles trabalhando e usar, né, desse registro como uma forma de você conseguir isso, tudo bem? Então, a gente a gente faz, como eu vou dizer, uma observação com os alunos. Eu monto a tirinha e eles têm a possibilidade de observar como eles trabalharam, que eles evoluíram e tal, e você faz o registro disso, você pensa junto com eles, você toma as ações junto com eles, tá? Aí o painel. Esse painel é o que eu acho mais legal, eu nunca consegui fazer, né? Mas eu acho muito interessante exatamente pela coisa, ó. É um instrumento de comunicação coletiva. É confeccionado por professores e alunos, né, crianças, e o que ali está exposto representa as vivências mais significativas de cada grupo. O fato é discutir e decidir coletivamente o que fará ou não parte do painel, né? Isso permite às crianças pensar sobre suas experiências vividas e as aprendizagens. Tudo que está exposto comunica a história do grupo. Então, isso é uma produção coletiva. E isso me remeteu ao semestre passado, que eu trabalhei com a outra turma e eu consegui fazer com eles uma produção de um texto a todas as mãos. O que é isso, professor? Que maluquice é essa? A gente falou sobre um determinado assunto na aula e eu queria ver como elas estavam de atenção na aula em relação ao que eu estava falando. Então eu fiz a proposta que foi assim: eles dividiam dois grupos, peguei uma caixa de papelão imensa e fiz como se fosse um jogo às cegas, né? E o que aconteceu? Colocamos tudo tampando para que eles não se vissem,
Só que eu fiz eles escrevendo, né? Sobre as experiências que cada um viveu e como que viveu com o outro que estava do outro lado. Como que foi isso, né? E depois eu peguei e fui para fazer a produção textual. Então, depois daquela experiência, eu coloquei um título e falei, agora vocês vão desenvolver esse título. E cada aluno, né, cada aluno e aluna, escrevia um parágrafo. Só que todo mundo tinha a possibilidade, a oportunidade de modificar o que o outro escreveu se fosse para melhorar. Então, a gente gastou aí um tempo da aula para fazer isso. Depois que terminou, eu peguei aquilo e distribuí para todos, né? E ao distribuir, eu falei assim: agora você sozinho, você pode alterar o que você quiser no texto. Só que você precisa deixar ele melhor do que ele está. E foi muito legal, saiu um texto fantástico, né, nessa primeira produção. E depois, textos ainda mais, entre aspas, evoluídos, quando cada um recebeu o texto e pôde trabalhar para melhorar ele, tudo bem? Então isso é muito legal, esse painel eu acho sensacional. Portfólio, eu sou o cara mais suspeito do planeta para falar de portfólio, porque eu sou vidrado em portfólio, né? Lá na escola a gente faz o uso, né, do portfólio e eu acho assim sensacional. Então olha lá, tanto portfólio individual quanto coletivo permite que não apenas, né, os professores, mas também os pais e as próprias crianças interpretem, avaliem o seu próprio desenvolvimento. Então, Gontijo aponta o seguinte: esta é uma prática que mobiliza o pensamento de maneira a rever-se as ações e os conhecimentos docentes e discentes, né, uma vez que provoca a reflexão. Então, se eu tenho a possibilidade de ter um portfólio com todos os trabalhos que eu fiz, que eu posso manusear, que eu posso virar, tirar, ler, olhar, prestar atenção no feedback, né, na avaliação que o professor deu em relação ao que eu estou fazendo, é sensacional, né? Então, eu gosto muito, mas precisa criar, né, junto aos alunos e às famílias, a necessidade e o interesse deles de fazer isso. Porque senão também fica só uma pasta com um monte de trabalho dentro que não serve para nada. Tudo bem? E o memorial. Produção escrita, né, realizada pelos professores ao final de cada semestre, com o intuito de retomar o trabalho realizado de maneira reflexiva, em que o educador revê o que foi proposto, avalia as condições e desafios das crianças, assim como a sua própria prática. Sabe aquele momento de fim de ano? É isso, né? É o momento que a gente está muito próximo dele agora. Começa a pensar como vai ser ano que vem, o que a gente vai fazer, onde eu vou estar, por que eu não estou mais em tal lugar e estou em outro. Então a gente começa a pensar muito, né? E pensar de forma reflexiva e dar esse retorno, tudo bem? Então, a autora lembra que a institucionalidade é o que faz a diferença para caracterizá-la como documentação pedagógica, uma vez que quase sempre a criança pratica, né, o processo de construção desse modo, um simples painel organizado apenas pelo professor não caracteriza uma documentação pedagógica. Então, a ideia, né, central é uma parceria, um trabalho junto, professor e aluno. Então, o aluno vai começar a construir a sua própria avaliação, a sua produção, e nós, professores, precisamos estar ali para orientar, para fazer com que ele tenha a possibilidade de se desenvolver cada vez mais. Então, olha lá, o professor, muitas vezes, na ânsia, né, de mostrar um trabalho bem feito, interfere demais, faz o trabalho pelos alunos e, desse modo, perde a oportunidade de preservar, né, uma documentação genuína. Isso é muito triste, né, porque
O professor que faz essa quantidade de interferência, ele ainda não percebeu a importância do próprio trabalho. Ele ainda não percebeu que nós, professores, vamos semear o conhecimento. Nós vamos ofertar o conhecimento. O processamento, a forma de utilização desse conhecimento, desse conteúdo, vai depender do que a criança vai experimentar, do que ela vai ter condições de realmente fazer. Então a gente não pode perder o foco disso, tá? Desse, não é sistema, mas dessa obrigação do professor, né? De ajudar o aluno a se desenvolver, podar menos, interferir menos nas coisas que o aluno está desenvolvendo e que você vê que não vai ter prejuízo eminente, né, de você não intervir. Mas você pode fazer uma intervenção que não interfira, que é muito diferente. Então, chamar ele de volta à atenção, reexplicar o processo, de repente até indicar um caminho, mas não é fazer por ele. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, ok? Bom, Cassim, o que eu tinha para falar era isso. Eu espero que contribua, que colabore com você. Eu fico à disposição, tá? À sua disposição, é óbvio, para que você tire dúvidas, se precisar, pode me mandar mensagem. E essa dissertação que a gente falou, eu vou mandar para você, para que você possa ler e entender ainda melhor, ok? Então, estou nesse momento parando a gravação. Até a próxima aula.